irmãos, paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos ao canal Teólogo Anônimo. Quero pedir a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, deixe o seu comentário no rodapé dos vídeos, assim o YouTube vai estar indicando o nosso vídeo para mais pessoas. O YouTube vai entender que o conteúdo ele é relevante, tá bom? Irmãos, hoje vamos estar tratando de um tema muito importante, né? É uma advertência do Senhor Jesus para a igreja dele, né? O que quer dizer a expressão não deis aos cães as coisas santas e nem dei as vossas pérolas aos porcos, para que voltando as despedacem? O que quer dizer essa expressão de Jesus, que está registrada em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6. Vamos estar lendo o texto? O texto sagrado, ele nos diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e voltando-se vos despedacem. Observa, meus irmãos, que Jesus está dizendo que não é para lançar para os cães as coisas santas e nem aos porcos as pérolas. As pérolas na Bíblia representam o reino do céu, representam a palavra, porque pérola é algo de grande valor e o reino do céu, a palavra do Senhor, é algo de grande valor. E Jesus está no seu sermão aqui da montanha, né, que começa no capítulo 5, termina no capítulo 7 de Mateus, e ele está falando no contexto do capítulo 7 sobre o julgamento hipócrita, né? Ele está condenando não o julgar, mas o julgamento hipócrita, que era o que os fariseus faziam. O que é um julgamento hipócrita? É quando uma pessoa comete um erro e ela dizem para as outras não cometerem. Os fariseus não guardavam a lei e queriam obrigar as pessoas a guardarem. Os fariseus não viam um elefante nas suas costas, mas iam uma pulga, em outras palavras, nas costas do outro. Então eles cometiam coisas muito piores e queriam dizer para as pessoas não fazerem algumas coisas, sendo que eles faziam coisas piores. Então Jesus está tratando aqui, corrigindo o julgamento hipócrita. Tem pessoas que usam esse texto dizendo que não pode julgar, mas o próprio contexto vai deixar claro que deve se julgar, isso é, julgar não o julgamento hipócrita que está sendo condenado, mas o bom julgamento pode ser feito, né? Então, meus queridos, o julgamento que é condenado, como eu já falei para os irmãos, é o julgamento hipócrita, mas a Bíblia fala que nós podemos julgar e devemos julgar segundo a reta justiça, né? Então, poderíamos citar aqui o caso do Estevão, citando o exemplo dos cães, que são pessoas que voltam e ficam furiosos, né? Representando pessoas como cachorros, né? Como cães que ao ouvirem a palavra ficam furiosos com quem está falando e desprezam totalmente a palavra, né? Como um cachorro que volta a alguém que está falando e morde a pessoa. Assim representa aquelas pessoas ali no contexto de Estevão, quando ele estava pregando a palavra desde o Antigo Testamento, anunciando Cristo, e aqueles homens hipócritas, religiosos, fariseus da época, eles tampavam os ouvidos, rangiam os dentes, e a Bíblia fala que eles arremessaram unânimes sobre o jovem Estevão, e o apedrejaram até a morte, porque eles não suportaram ouvir a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, observe que o jovem Estevão, ele foi morto, apedrejado por aquele povo que não suportaram ouvir a verdade. João Batista foi morto por pregar contra adultério. A Herodias ali pediu a cabeça dele, falou com a filha dela, pede a cabeça de João Batista, porque ela não suportou ouvir a verdade. Eles também mataram Jesus, embora a gente saiba que Jesus se entregou, porque também aqueles fariseus hipócritas religiosos, eles não suportaram ouvir a verdade. Então tem pessoas que nós vamos pregar para eles a palavra, além de muitos desprezarem, alguns vão ficar furiosos, né? Quantos países aí que eles matam as pessoas porque eles não suportam ouvir a verdade? Então são cães furiosos, cães que mordem, cães que voltam para ferir aquela pessoa. Então não vamos, irmãos, lançar a palavra para quem não quer ouvir. Lembra dos fariseus que perseguiram o ministério de Jesus inteiro? Eles perseguiram Jesus até o final, porque eles não suportavam ouvir Jesus falar. Jesus falava com autoridade. Então os fariseus, eles perseguiram Jesus, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, muitos deles, está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 31, Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29, Lucas capítulo 12, versículo número 10 e 11, está registrado sobre os fariseus que estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Eles diziam que Jesus tinha demônio. Por isso que Jesus falava em parábolas, porque Jesus não queria que eles entendessem a palavra. Por quê? Porque eles estavam desprezando a palavra. Então para que Jesus ia falar abertamente para que eles entendessem, sendo que eles estavam desprezando a palavra? Jesus não ia lançar o que é santo, o que é puro, o que é de grande valor como um grande tesouro para quem não quer nada.
Por isso que Jesus falava em parábolas, para que eles não entendessem. E aí que eles ficavam mais nervosos ainda. Por quê? Porque eles não queriam se arrepender, eles não queriam o evangelho, eles não queriam mudança de vida. Eles queriam apenas matar Jesus e acusar Jesus de alguma coisa. Então, irmãos, não vamos lançar a palavra para quem não quer ouvir. Pessoas que desprezam a palavra, que zombam da palavra, pessoas que até mesmo vêm contra nós, querendo nos ferir, nos caluniando, nos difamando, pessoas que não amam o evangelho de Jesus Cristo, pessoas que desprezam a palavra. Não vamos, irmãos, pregar para essas pessoas. Quero deixar também um alerta, está até registrado em 2 Pedro, capítulo número 2, versículo de número 22, o texto sagrado aqui que nos diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Observa o que Pedro está falando. Como um verdadeiro provérbio que diz, né? O cão voltou e comeu o próprio vômito e a porca voltou para a lama, a qual ela estava antes. Isso está falando dos falsos mestres. Que pessoas que ouviram foram transformadas, regeneradas, depois essas pessoas começaram a desprezar e aí conta tudo aquilo que eles haviam ensinado. Né? É o mesmo contexto, a mesma expressão que Jesus usa em Mateus capítulo 7, versículo 6, Pedro também usa. Em 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 22. Pedro fala da porca e fala do cão. E Jesus também fala do cão e fala da porca. São pessoas, falsos mestres, que desprezam a palavra. Tem pessoas que conhecem o evangelho, a gente vai pregar para eles desprezam a palavra. Lembra que Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os cães? Os cães eles são falsos pastores, são falsos mestres, falsos ensinadores. Isso está relacionado com os fariseus, que eles eram doutores, se julgavam doutores da lei, mas eles eram falsos mestres, eles eram cães, os fariseus. Por isso Jesus fala do julgamento hipócrita, e no contexto ele fala sobre não dar o que é santo aos cães, nem dar as pérolas aos porcos, porque vão pisar, vão misturar com a lavagem, com a lama, e não vão dar valor à palavra de Deus. Então, irmãos, fica essa alerta para você, meu amigo, minha amiga. Não lança a palavra para pessoas que não querem a palavra, quem tira chacota e quem zombra da palavra de Deus, tá bom? Deus continua abençoando a tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouco e que Deus continue abençoando a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.